Mário, Oswald e Bandeira. Ousadia literária. A primeira fase do modernismo caracterizou-se pela experimentação com a linguagem, a ampliação dos horizontes da linguagem artística, estimulada por influências europeias, e acompanhou uma reflexão profunda sobre ser brasileiro. Mário de Andrade, Eu Sou 300. Mário de Andrade, esse é o sinal, nasceu em 1893 e morreu em 1945. Mário de Andrade é considerado um dos maiores responsáveis pelo espírito inquieto e inventivo que caracterizou a primeira fase do modernismo brasileiro. Mário de Andrade é um poeta, romancista, crítico literário, musicólogo e folclorista. Suas diferentes ocupações refletem a variedade de sua obra. Tema: poesia. A poesia de Mário de Andrade representa os diversos caminhos pelos quais o modernismo transitou. O prefácio interessantíssimo que inicia seu livro de poemas, Pauliceia Desvairada, de 1922, é uma espécie de manifesto. Nele, Mário busca situar sua poesia em relação a tendências estéticas tradicionais e a tendências de vanguarda. Entre as ideias que defende estão o registro da língua brasileira próxima à fala do povo, o verso livre e a escrita automática, procedimento difundido pelos surrealistas que consiste em escrever tudo o que vem à mente sem freios nem correções. Ao longo da obra de Mário de Andrade, confirma-se esse caráter complexo, aberto tanto ao presente quanto ao passado. Seu desejo de compreender diferentes dimensões da vida artística brasileira projeta-se em algumas passagens de sua poesia, como expressam os versos a seguir que iniciam o poema Eu Sou 300. Poema Eu Sou 300. Eu sou 300. Sou 350. As sensações renascem de si mesmas sem repouso. Ó espelhos, ó Pirineus, ó Caiçaras. Se um Deus morrer, irei no Piauí buscar outro. No fragmento do poema, o terceiro verso explica a preocupação dos modernistas em integrar as tendências artísticas europeias, representadas pela referência às montanhas dos Pirineus, na fronteira entre a França e Espanha, ao repertório cultural nacional representado pela referência aos caiçaras e ao Piauí, no quarto verso. O espelhamento de uma tendência na outra não pressupõe, no entanto, uma subordinação do nacional ao estrangeiro. Nesse poema que abre o livro Remate de Males, de 1930,
é possível notar um efeito de multiplicação do eu lírico, como se ele tentasse dar conta de todo o conjunto de experiências que caracterizam a modernidade de sensações que renascem de si mesmas sem repouso, em um ritmo que sugere velocidade. Esse processo de expansão do eu, que incorpora referências externas à cultura brasileira a outras internas, compõe uma mistura até então inédita em nossa literatura. Tema: prosa. No campo da prosa, 3 obras de Mário de Andrade se destacam. A primeira, Amar, verbo intransitivo. A segunda, Macunaíma, de 1928. E a terceira, Contos Novos, obra póstuma que reúne 9 contos publicados em 1947. Macunaíma talvez seja seu título mais célebre. Classificada por Mário de Andrade como uma rapsódia, a obra faz jus a essa denominação, bem à moda do modernismo brasileiro da primeira fase. A rapsódia é uma forma literária originária da Grécia Antiga, que incorporava várias narrativas poéticas orais pertencentes à tradição de um povo, como a Ilíada e a Odisseia. A história criada por Mário de Andrade, repleta de peripécias e transformações que lembram a estrutura das narrativas mitológicas, gira em torno da luta de Macunaíma contra Venceslau Pietro Pietra, gigante transformado em mascate italiano, que havia roubado um amuleto mágico chamado Muiraquitã. Ao longo da obra, Macunaíma vive metamorfoses. É indígena, é negro e é branco. Ao fim, torna-se uma estrela da constelação da Ursa Maior. A narrativa mescla elementos dos mitos indígenas, o registro coloquial brasileiro e a paródia de gêneros cultuados pela elite conservadora, compondo uma imagem aleatória do Brasil, cujo representante emblemático é uma personagem, Macunaíma, o herói da nossa gente. Amar, verbo intransitivo. Por sua vez, apresenta com a linguagem original que caracteriza a escrita de Mário de Andrade, um retrato cruel dos valores da burguesia paulista ascendente. A novela narra a relação entre Fraulein Elsa, uma jovem governanta alemã, e o jovem Carlos Alberto, filho de um rico industrial e fazendeiro. Preocupado em evitar que a iniciação sexual
de Carlos ocorra em meio à prostituição e às drogas, seu pai contrata Elsa sob o pretexto de ela trabalhar como governanta e ensinar alemão para seus filhos. Sua real incumbência, no entanto, é seduzir Carlos Alberto. Muitas das experiências de escrita em prosa observadas em Amar, verbo intransitivo, em especial a clara presença da reflexão psicológica do enredo, podem também ser vistas nos contos de Mário. As narrativas organizadas no volume intitulado Contos Novos, frutos de um trabalho cuidadoso realizado ao longo de vários anos, alguns textos levaram quase 2 décadas até chegar à sua forma definitiva. Apresentam um salto no projeto modernista de Mário, sem perder a brasilidade. As narrativas se tornam mais universais e revelam uma aguçada percepção psicológica. É o caso do conto O Peru de Natal, em que o narrador convence a família a celebrar seu primeiro Natal depois da morte do pai. O narrador se debate contra o luto impregnado no ambiente, na tentativa de restabelecer a comunicação afetiva da família. Oswald de Andrade. Antropofagia literária. Oswald era escritor, ensaísta e dramaturgo. Nasceu em 1890 e morreu em 1954. Foi responsável por 2 textos que ajudaram a delinear o modernismo no Brasil: o Manifesto Pau-Brasil, de 1924, e o Manifesto Antropófago, de 1928. Suas ideias sintetizaram uma maneira de responder ao problema que marcou profundamente a primeira fase do movimento modernista, a busca pela identidade nacional. A necessidade de renovação da linguagem e o alinhamento com as principais vanguardas artísticas europeias foram algumas das motivações da publicação, em 1925, das poesias do livro Pau-Brasil. Nos dizeres de Paulo Prado, intelectual ligado aos modernistas, a poesia Pau-Brasil é, entre nós, o primeiro esforço organizado para a libertação do verso brasileiro. Esse caráter libertador é visível em todo o livro. Observe a seguir. O recruta. O noivo da moça foi para a guerra e prometeu, se morresse, vir escutar ela tocar piano, mas ficou para sempre no Paraguai. Nesse poema, faz referência à Guerra do Paraguai,
nos anos de 1864 a 1870. O clima de promessa amorosa é subvertido no final, criando uma oposição com a visão romântica. O que o último verso sugere? Alguns elementos da concepção moderna da linguagem poética chamam a atenção no poema a forma sintética, a linguagem prosaica e a desmontagem cômica do tema amoroso. Apesar da concisão, o poema incorpora temas abrangentes, como a Guerra do Paraguai e o retrato da vida burguesa, sugerido pelo fato da moça tocar piano. A antropofagia proposta por Oswald em seu Manifesto Antropófago consiste na devoração ritualística do estrangeiro. Trata-se, na verdade, de uma imagem para expressar o modo de fazer arte. Segundo essa proposta, a influência europeia não é negada, mas sim assimilada para contribuir com a construção de uma linguagem original renovada em conjunto com elementos provenientes da cultura brasileira. A proposta de Oswald de Andrade de limpar a poesia brasileira dos cipós do bacharelismo constitui uma grande renovação da linguagem literária. Ele foi um dos idealizadores, por exemplo, da escrita telegráfica, na qual a síntese tradicional é rompida para que as palavras possam estabelecer entre si uma relação livre e construtiva. Oswald de Andrade sabia, como poucos escritores, criar uma poesia ao mesmo tempo sentimental e intelectual, resultante da escolha de temas triviais, mas que surpreendem, como é o caso do fragmento do poema Balada da Esplanada. Ontem à noite, eu procurei ver se aprendia como é que se fazia uma balada antes de ir para meu hotel. Para me inspirar, abro a janela como um jornal. Vou fazer a balada do Esplanada e ficar sendo o menestrel do meu hotel. Mas não há poesia num hotel, mesmo sendo Esplanada ou grande hotel. Há poesia na dor, na flor, no beija-flor, no elevador. Nesse poema, o eu lírico declara sua intenção de fazer uma balada em seu menestrel. Para isso, tenta buscar inspiração nos acontecimentos da vida comum, aquela que se vê do lado de fora da janela. Chama a atenção a ideia de que a poesia se encontra não somente em imagens tradicionais e desgastadas, como flor, dor e beija-flor, mas também em objetos da vida moderna, no caso o elevador. Tema: desconstrução da narrativa. Na prosa, Oswald de Andrade produziu 2 livros fundamentais para o modernismo.
Primeiro, Memórias Sentimentais de João Miramar, e o segundo, Serafim Ponte Grande. Memórias Sentimentais é considerado o marco zero da prosa modernista. Constitui-se de episódios fragmentados, numerados, que constroem uma espécie de autobiografia de Oswald. Nesses episódios fragmentados, observa-se uma mescla de gêneros diversos, como poemas, citações, cartas e relatos de viagem. Logo no início, o leitor é surpreendido com um prefácio de um certo Machado Penumbra, que depois aparecerá como personagem em vários episódios do livro. O prefácio lembra seu pedantismo. A Carta para as Encâmias, um dos capítulos de Macunaíma, de Mário de Andrade. A sátira realizada por Oswald em Memórias Sentimentais visa principalmente aos intelectuais como Machado Penumbra, adeptos ao linguajar empolgado e pomposo que a literatura modernista criava implacavelmente. É a eles que se refere a citação latim Vae Invictis, que significa ai dos vencidos. Em Serafim Ponte Grande, tem-se uma paródia de outras modalidades textuais. A prosa sentimental, os escritos de viagem, a prosa reflexiva e a desconstrução do próprio ato de narrar. Manuel Bandeira, Cotidiano em Verso. Ao lado de Mário de Andrade e Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, que nasceu em 1886 e morreu em 1968, é um nome de destaque da primeira fase do modernismo brasileiro. Sua marca registrada é um lirismo próximo à coloquialidade. Seu primeiro livro, Cinza das Horas, de 1917, traz traços românticos e simbolistas. É apenas em Carnaval, em 1919, seu segundo livro, que há mais indícios modernistas, como no poema Os Sapos, por ser considerado uma sátira do parnasianismo. Entre outras razões, esse texto foi lido por Ronald de Carvalho na Semana de Arte Moderna de 1922, evento que não contou com a presença de Bandeira. Embora não se possa encaixar Bandeira em nenhuma das linhas nas quais se dividiu o modernismo em seus primeiros 10 anos, ele foi um dos defensores mais ardorosos do modernismo. Alguns de seus poemas, publicados nas primeiras décadas do século XX, sintetizavam o ideal modernista de renovação
da literatura no Brasil. É o caso de Poética, uma espécie de manifesto que propõe nova síntese e novos ritmos, se contrapondo ao modo de fazer poesia predominantemente naquela época no país. Os críticos costumavam apontar o livro Libertinagem, de 1930, como a obra da maturidade poética bandeiriana. É o momento em que o poeta atinge um lirismo mais espontâneo, com o registro de acontecimentos prosaicos, e liberta-se das formas fixas, optando pelos versos simples, livres, por meio dos quais ele captura o cotidiano e a fala das pessoas. Para Manuel Bandeira, a poesia não estava mais no mundo da lua, mas na terra dos homens, no chão do cotidiano. Sua linguagem se liberta, assim, do estilo elevado da herança parnasiana simbolista, dos anos de formação do poeta penumbrista dos primeiros livros, para se fazer um discurso mesclado, um estilo humilde à sua maneira, de forma que a emoção alta e sublime, o mistério poético, se ilumine no relance, em meio às palavras de todo o dia. Aqui se encontra a plataforma de lançamento do poeta maduro, a base de sua atitude criadora pessoal. Bandeira estava aberto a todas as novidades que foram propostas pelos modernistas. Bandeira foi, ao longo do tempo, estabelecendo uma poética própria. Entre seus temas centrais encontrava-se o amor irrealizável, a própria doença, o poeta sofreu de tuberculose, as rememorações da infância em Pernambuco, o jogo erótico, a observação do que se passa nas ruas. Essa vasta produção está no volume que reúne as obras modernistas do autor. Estrela da Vida Inteira. De 1966, com os poemas dos seguintes livros: Estrela da Manhã, de 1936, Livro dos 50 Anos, de 1940, Belo Belo, 1948, Mafuá do Malungo, 1946, e Opus 10, 1952. Outro livro importante do poeta é Itinerário de Passargada, de 1954. Trata-se de memórias sobre sua infância e adolescência, além do relato da sua formação literária. Há comentários sobre a influência de outros autores em sua escrita, como Camões e Apollinaire. O leitor pode ainda conhecer as reflexões do poeta sobre o fazer poético,
tendo assim uma visão ampla sobre a vida intelectual de um dos maiores poetas brasileiros, Manuel Bandeira.